Graça e paz, amigos, irmãos, pastor Márcio Bonifácio, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma grande alegria estarmos aqui para falar um pouco da palavra, do mistério de Deus. Lembrando que nós estamos com esse canal, o objetivo de alcançar almas, que ela possa ser impactada pelo poder profético da palavra do Senhor. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre armadilhas que o diabo prepara para travar os sonhos, projetos daquele que espera em Deus. E uma das armas mais poderosas que ele usa, muitas das vezes, é a dúvida. Lembra que o próprio João Batista, ele que batizou Jesus, ele que era um homem que reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, que teve experiência extraordinária, mas no dia da aflição, ele foi lá no cárcere. João pediu para os discípulos perguntar se Jesus realmente era Cristo, se tinha que esperar outro. Então, João tinha tido aquela experiência toda e foi bombardeado com dúvida na mente dele. Então, uma das armadilhas que o diabo usa muitas das vezes para paralisar o ser humano é o medo e outras das vezes as dúvidas. E tem muitas mais armadilhas que ele prepara, porque o objetivo dele é impedir que você chegue à promessa do teu sonho, que você conquiste, que você seja um grande vencedor. Tem pessoas que têm projeto extraordinário, têm sonhos tremendos, mas muitas das vezes esse sonho não realiza porque o medo paralisou essa pessoa. Então nós estaremos falando um pouco sobre isso hoje, mas eu gostaria de ler um texto aqui, que eu não vou falar diretamente sobre o medo, mas eu vou falar aqui, Deus sabendo das nossas limitações, Ele deixou aqui um texto da Bíblia Sagrada para nós, no momento a qual a armadilha bater na sua porta, a estratégia das trevas, você tem onde você buscar a direção de Deus, para que Deus possa produzir em você, por intermédio do Espírito de Deus, aquela força que vem de Deus, do Espírito Santo, para você superar a adversidade. Então está aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passaste pela água, estarei contigo. Então, Deus, sabendo das nossas limitações, Ele foi bem claro: quando você passar pela água, eu estarei contigo. Então Moisés teve essa experiência. O mar, eles estavam com o povo diante do mar. Mas quando Deus está no negócio, se o mar não se abrir, você vai passar sobre as águas, pelo poder do nome de Jesus. E ele diz mais: quando passar pelo rio, ele não submergerão sobre você. Então, nós entendemos que o nosso Deus, Ele está conosco nas situações mais adversas que você possa imaginar. Teve uma situação que o povo de Israel ficou no deserto 40 anos, mas quando foi tomar posse da promessa, ele passou por uma experiência que eles teve que atravessar o Rio Jordão. Então ele está dizendo aqui: quando passar pelo rio, as águas não submergerão. O que aconteceu? O rio novamente se abriu, o povo passou a seco. E ele diz mais: quando passaste pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa gloriosa, irmãos. Então Deus, sabendo das limitações humanas, Ele deixou uma palavra para nós buscar refúgio no momento de aflição. Passar pelo fogo é quando você está passando pelo caos, de repente é confusão, briga, ameaça por pessoas que estarão querendo trazer dano para você, ameaçando a tua segurança, a tua vida. Exemplo disso, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem momento que a minha fé, a sua fé será afrontada de tal maneira que você vai ter que escolher o seu Deus ou você vai pagar o preço. E Sadraque e Mesaque escolheu a Deus. Só que quando ele foi lançado na fornalha, o quarto homem da fornalha entrou junto. Então, você que está passando pelo fogo, eu creio piamente que Deus vai manifestar sobre a sua vida. Verso 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, teu Salvador.
do Egito te resgatei, da Etiópia, Sabá em teu lugar. Então ele está dizendo aqui, eu sou teu Deus que te resgatei do Egito. O Egito representa o mundo. Então Deus tem o melhor para nós. Ele nunca vai tirar a gente de uma situação para botar na outra pior. Só que ele nos adverte, porque o mal vai bater. O adversário das nossas almas, que ele não brinca, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão para que possa tragar aqueles que estão desatentos, irmãos. Mas ele está rugindo como leão. Mas o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Que maravilha, que palavra poderosa que Deus fala conosco aqui, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz assim: se for frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Então Deus está nos dando aqui um remédio para nós nos levantarmos no dia da calamidade, o dia que vem um espírito maligno da parte do mal, para te afrontar, para botar medo na sua vida. O que fazer, pastor? Então Deus está nos orientando aqui, nós estaremos falando 3 tópicos aqui. Você que se sentiu recentemente paralisado, porque ele vem e coloca medo para você não sair de casa, ele vem medo, coloca medo para você não realizar teus projetos, teus sonhos, ele coloca medo para você não pegar um microfone para falar da grandeza de Deus. Ele te paralisa você, porque o objetivo dele é impedir o que Deus tem na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então todos nós estamos sujeitos ao dia da aflição, o dia mau, o dia que o maligno vai vir de tal maneira que vai produzir o medo. Irmãos, o medo é tremendo. É tremendo o medo. O medo, todos nós um dia passou por isso, por uma crise de medo, porque a Bíblia, o livro de Provérbios é bem claro: se for frouxo no dia da angústia, pequena será a sua força. No dia da angústia é aquele dia que o médico fala, para você não tem mais jeito, que você possa ir até os seus familiares, que você vai morrer. Mas eu quero dizer para você, talvez um médico falou isso para você, mas a última palavra não é do médico, não é do juiz, não é do delegado, não é do meu pastor, mas a última palavra é do homem chamado Jesus de Nazaré, que pode mudar a circunstância e situação em teu favor, no nome de Jesus. Se eu tiver mal no dia da angústia, no dia da aflição, pequena será a minha força. Eu não vou conseguir lutar, não vou conseguir derrubar o gigante. De repente o gigante pode ser um câncer. Mas se eu tiver convicto quem eu sou no mundo espiritual, se você quer se levantar contra o medo, contra esse ataque que vem para paralisar você, você tem que se posicionar como filho da luz. Porque a palavra de Deus tem poder de mudar a circunstância, a situação, para que você possa ser vitorioso. Exemplo disso, algumas vezes que os discípulos eram expostos a situações para eles entenderem que Jesus era soberano, que tinha poder sobre o vento, sobre toda circunstância. Quando ele vem sobre a água, ele lançou a palavra: porque temes, homem de pouca fé. Depois que ele acalmou a tempestade, ele falou: não temas. Então, volta e meia, ele produzia esse efeito dentro daquele que estava presente. Não temas, porque a partir do momento que você tem medo, a sua fé fica limitada. Você não consegue ver esperança, você não consegue ver vitória, porque o medo paralisa a fé. Assim, se eu tenho muito medo, a minha fé está em constância. Mas a partir do momento que eu me posiciono como filho da luz, que eu sou o Cordeiro de Cristo, que eu não estou só na peleja, que dentro de mim habita os poderes do poder, que é chamado Espírito Santo de Deus. Um homem inflamado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz toda a diferença, irmãos. Então nós estamos lutando aqui contra o medo que trava, que paralisa. Lembra-te que no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o povo, a nação de Israel, estava sendo afrontado por um inimigo chamado Golias.
Interessante que um exército estava de um lado da colina, na outra colina, mas Golias se apresentava. Manda um homem para que possa pelejar contra mim. Aquele que vencer. Se eu vencer, vocês serão meus servos, serão nossos servos. Então aquela afronta, o medo travou um exército inteiro. O medo vem de tal maneira sobre o exército que, não ria mais, perderam a paz, estava todo mundo cabisbaixo, com aspecto de derrotado, porque estava paralisado pelo medo. Primeira arma que o diabo usa para te paralisar, ele botar em xeque a sua fé, quem você é, que você não pode. Lembra que havia um mancebo jovem chamado Davi, que se tornou rei logo em seguida, que quando ele viu aquela situação, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, se você tem medo de alguma coisa, de alguma circunstância ou situação, ou doença, ou ameaça, obra maligna, seja feitiço, seja o que for, quando você tem essa convicção que você está cheio do Espírito Santo, Davi cresceu, irmãos. Ele não se deixou se levar pelo tamanho de Golias, nem pela sua força, mas quem está cheio do Espírito Santo, ele vive pela fé. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você se posicionar, buscar a comunhão, a face de Deus, para que o medo possa ser lançado fora. Primeiro João, lá perto do Apocalipse, diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Quando você tem Cristo na sua vida, ele faz você vencer, superar as adversidades e todas as afrontas. Quantas pessoas que vieram a mim pedir oração, pastor, eu estou sendo ameaçado de morte, faz oração para mim. E Deus botou a mão, eu repreendi o demônio da morte, chucaveira, e Deus deu um grande livramento. Então o que Deus está querendo por intermédio desse vídeo aqui, você que de repente o medo bateu na tua porta, eu quero dizer para ele que maior que está comigo do que está no mundo, que operando Deus não há quem possa impedir. Lembra que um exército se levantou contra Israel, ali tinha um profeta chamado Eliseu, e o exército veio da Síria, só que Geazi não tinha essa convicção, essa fé que Eliseu tinha. Foi necessário Eliseu pedir para Deus, abre os olhos de Geazi, para que ele possa ver que maior que está conosco, que está com nossos inimigos. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu o carro de fogo, anjo, ele cresceu, porque viu a presença de Deus. Amém, irmãos? Você que de repente tem algum tipo de síndrome, pânico, medo, para você vencer isso, você tem que se posicionar como filho da luz. Dentro de mim habita o poder do poder. Livro de 1 João capítulo 5 diz que aquele que é gerado por Deus, o diabo não pode tocar nele. O que vence o mundo é a nossa fé. Jovem, você que está me ouvindo, de repente você está com medo, mas no livro de 1 João capítulo 2, verso 14, que diz assim, jovem, vocês são fortes porque já venceste o maligno por causa da minha palavra. Então a segunda coisa para mim, ser um vencedor contra o medo, eu tenho que tomar posse da palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, se o medo bateu na sua porta, você vai ler aqui na palavra, o Salmo 27, Senhor minha luz, quem eu esperarei? Quem eu temerei? Davi falando. Ainda que um exército se levanta contra mim, nele esperarei. Davi tinha uma convicção tão grande em Deus que o Salmo 27, você que está com medo, medita nele, os 4 primeiros versículos, que um exército de Saul veio contra Davi, irmãos. Armaram cilada a situação para pegar Davi, para dar cabo em Davi. E Davi diz, ainda que o exército se levanta contra mim, eu não temerei. Não importa o tamanho da entidade, se é demônio, seja ameaça, o que for, Jesus é contigo. Se Jesus é contigo, não tem gigante, irmãos. Então, eu tenho que ter cheio do Espírito Santo
Eu tenho que tomar posse da palavra de Deus. Quem não passou por dia de medo? Mas quando você se posiciona como filho da luz, você acaba vencendo a adversidade. Amém? E para mim vencer também, glória a Deus, está no livro de, se eu não me engano, é 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Bem, se eu estou sendo afrontado, isso está gerando medo. Tem espírito que coloca medo na pessoa. Tem pessoas que perderam a vida por causa de medo, pavor, ela não conseguiu tomar a decisão na hora. Tanto era o seu medo que ela acabou perdendo a vida por isso. Tem momento na nossa vida que a gente tem que ter uma posição. Você tem que ser forte. Olha só, se for fraco no dia da angústia, pequena será a sua força. Então qual a diferença quando o medo bate na minha porta? Que tipo de arma que você está usando? De repente você está usando a tua esperteza, a sua força bruta. De repente você está usando o seu intelecto, está usando o seu poder, o teu dinheiro. Tem certas coisas na nossa vida que a única coisa que pode dar a vitória, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Você lembra que o rei Davi, quando a batalha se levantou contra ele, o rei Saul ficou com dó dele. Olha, você leva a minha armadura, porque Golias é um homem de guerra. Davi usava a roupa de um camponês, de um pastor, mas quando ele tentou botar a armadura de Saul, ali tem um símbolo claro. Tem certa peleja na nossa vida que a armadura da terra não pode fazer nada, tem que ser espiritual. E Davi, quando foi com o combate, ele falou para Golias: tu vem contra mim com lança, escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E Deus vai te entregar você hoje nas minhas mãos. Olha só, irmãos, essa é a convicção. Então, quando você tem a graça do Espírito Santo de Deus, que Ele te dá essa força, esse vigor para você enfrentar o gigante que está se levantando contra você. Quando você toma posse das armas da nossa milícia para lutar contra o medo que está te paralisando, você vence essa adversidade. Lembra-te que Jesus, Ele venceu. Ele fez você não vencedor, mais do que vencedor por aquele que nos ama. Ó, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo está dentro de nós. Se você tem a presença de Deus na sua vida, não importa o que está externo, se é ameaça, se é uma notícia do médico, se é uma situação que está te gerando medo e pânico, confie no Senhor, porque Ele disse: se você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se você estiver na cova dos leões, assim como Daniel, o leão da tribo de Judá vai estar presente ali para te socorrer, para te abençoar, no nome de Jesus. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração poderosa, porque é uma decisão que você tem que tomar. A partir de hoje eu não vou deixar que o medo me domine, porque quem vai me dominar é o Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma oração poderosa para Deus te impactar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho amado, meu Deus, a Bíblia relata que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Esse espírito que volta e meia sopra na mente dessa pessoa, colocando medos, ela não consegue ter paz dentro da sua própria casa, não consegue dormir, Senhor. Tem medo até de sair de casa para ir trabalhar, meu Deus. Mas o Teu Filho manifestou, foi para desfazer a obra do diabo, meu Deus. E via uma guarnição de anjo, meu Deus. Toma esse lá em Tuas mãos, toma a vida deste homem, desta mulher. Eu repreendo o medo, eu repreendo esse medo que está paralisando. Essa pessoa que não consegue ser feliz no presente, Pai, porque ela teve experiência que foi traumática, que gera medo das coisas novas. Eu quebro essa maldição sobre essa vida. Deus, eu profetizo um milagre, Senhor. Porque a Bíblia relata que maior que está conosco, que está no mundo,
Não importa o tamanho do gigante que se levantou contra a vida desta mulher, deste homem, se é enfermidade, se é problema financeiro, se é problema sentimental, meu Deus, no nome de Jesus eu profetizo um milagre, eu repreendo esse espírito de medo, de pânico, no nome de Jesus, receba a sua vitória, no nome de Jesus. Repete comigo, graças a Deus, amém? Então você que está me ouvindo agora, você que não faz parte do nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com pessoa que você acha que precisa de receber uma palavra que vem impactar a estrutura dela. Então você possa compartilhar, faça comentário, para que haja relevância, para que mais alma, mais vida seja alcançada por essa palavra profética, no nome de Jesus. A paz do Senhor, até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.